Olá, eu sou Sérgio Martins e esse é o Veja Música. A convidada de hoje é uma das cantoras mais talentosas da cena atual. Eu poderia dizer até da música brasileira, não só da música sertaneja. E, sem dúvida, foi a responsável por todo esse boom de cantoras que estão surgindo hoje no universo sertanejo. É com muita honra que a gente recebe Paula Fernandes. Tudo bem? Obrigada, Sérgio. Tudo ótimo. Estou super feliz de estar aqui. Eu também. Obrigada pelos elogios. A gente teve que negociar muitas datas, né? Você foi gravar novela e depois a gente está se mudando daqui e tal. Pois é, mas acho que faz parte, né? E dá até um gostinho de quero tanto, quero mais. Com certeza, quero tanto. com certeza. Mas é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. É isso. Você está lançando uma nova turnê, né? Que é a Jeans, é isso? É. Como é que é isso? Jeans é bom de ouvir, né? Jeans. Jeans, né? Tudo meu é muito intuitivo. Então, eu estava em casa e eu sou endossada pela Gibson e eu ganhei uma guitarra semiacústica vermelha. Uau. E aí eu estava olhando para ela em casa e assim estudando, poxa, agora tem turnê nova, que nome que eu vou dar para essa turnê? E não tem nada a ver, mas tem a ver. Eu olhei para ela e algo me veio assim, intuitivamente, assim como compor, o nome da música veio. Jeans é atemporal, jeans é bluseiro, jeans, porque ela é uma guitarra de blues, Sim. né? Jeans é versátil, combina com tudo. E a minha música? A minha música daqui a um tempo estará lá dentro do guarda-roupa de todo mundo também. Então, eu acho que o jeans simboliza exatamente esse meu momento e o que eu desejo daqui a 10 anos. O jeans continua sendo uma peça que todo mundo usa, do branco, negro, rico, pobre, todo mundo gosta, pelo menos um top, uma jaqueta jeans. Então, eu acredito que a minha música será, né, eterna assim também. Eu acredito que eu tenho um trabalho de carreira, de carreira, enfim, e achei que o jeans combinava exatamente com isso, com esse meu momento e o que eu desejo daqui a 10 anos. Agora, você fez um show recentemente em São Paulo que você cantou, acho que até de Djavan, não foi isso? Então, esse aí é um projeto que eu estou fazendo paralelo à turnê Amanhecer, que ainda vai até o segundo semestre, ela está no finalzinho. O acústico era um sonho, sabe, assim, porque como eu sou muito voz e violão, eu tinha essa necessidade, sabe, de sentar num sofá, numa cadeira, num banco e mostrar isso para as pessoas, porque eu já cantei em boteco, já cantei no barzinho da esquina e isso me deu uma bagagem muito grande, muito legal, assim, o gosto de quem está ouvindo, né? Então, imagina como é se realizar depois de tanto tempo de estrada, sucessos que as pessoas gostam de ouvir num violão e é assim poder também tocar as músicas que eu ouço no chuveiro em casa, sabe? Tipo, cantar música em inglês, cantar música em espanhol, mostrar essa versatilidade, essa simplicidade que o meu trabalho tem, sabe? Em essência, assim. Como é que era esse teu período no boteco? Como é que foi? Foi bom. Era ruim porque eu ganhava muito pouco, tipo, tinha trabalho que eu fiz que R$40 à noite, 2h30, 3 horas. Tinha pousadas que às vezes eu fazia no carnaval, sabe? Para aqueles que não querem ir para a folia, ia para pousada 4 horas seguidas de música, R$100. Meu cachê mais alto na época era R$150 e eram de marcar os dedinhos, assim, sabe? De ficar quase que no sangue, assim, porque era eu sozinha. E foi bom, porque eu acho que me deu uma bagagem, um conhecimento também. Qual música você não aguenta mais tocar, assim? Hã? Que música você tocava em boteco? Porque hoje você não aguenta mais nem ouvir, assim. Não, eu até não sou de cansar das músicas, não. Eu tocava Alanis Morissette, tocava Iron Maiden, tocava... não tocava tanto bossa e nem samba. Eu fazia o restante, assim, sertanejo, essa MPB mais pop eu fazia. O que mais que eu tocava? Aí eu tocava as em inglês, né? Tipo John Denver, Simon Garfunkel, que eu sempre gostei, Bee Gees. Sempre gostei muito desse meio country folk mais original. E era muito bom, né? Porque a Alanis Morissette eu cheguei a tocar 5 vezes a mesma música numa noite, porque... Qual era? You Learn? You Learn e aquela outra... foi tema de uma novela. Não vou lembrar o nome dela. You Learn, com certeza. Eu gostava. O que eu acho que chama atenção no teu trabalho, a gente estava conversando anteriormente, você, apesar de você estar incluída
nesse balaio do sertanejo. Eu acho que o teu trabalho ele é muito diferente do que a gente ouve no sertanejo atual, ou no que a gente chama de sertanejo universitário. Para mim, a tua linguagem ela está mais próxima dessa coisa folk que o Renato Teixeira e o Almir Sater fazem, com quem você já trabalhou, até mesmo o Vitor e Léo fazem, do que propriamente fazer aquele que eles chamam de batidão, assim. Né? Tem uma essência um pouco mais rural, né? Mais regional até. Eu acho que eu fico nesse meio, assim. Eu até brinquei uma vez com o Almir, falei, poxa, Almir, eu vou acabar virando uma Almir Sater de saias, porque eu tenho essa vertente, mas por outro lado, inevitavelmente eu sou pop também. Então, eu não gosto de rotular por isso, porque é meio que escraviza a gente, reprime, né? E o compositor, ele tem que ser livre para essa construção de música. Esses dias eu fiz um reggaeton que fala de traição, então a gente nunca sabe o que vai vir, né? Então, o que vier, tá bom. Falar isso, você tá com uma nova canção, né? Que é Beijo Bom. Eu tô com Beijo Bom. Beijo Bom não é totalmente minha, né? Eu tenho uma parceria com o Rafael e o Bruno. É uma proposta diferente, dá início, né? O lançamento da turnê Jeans é leve, com poucas palavras, sempre foi de muitas palavras, né? Uma canção simples e conquistou muita gente, assim, é impressionante como que o público aceitou imediatamente. Eu gosto e eu estou bem feliz. O que você tem que os outros não têm, é isso? É simples, né? E quantos você já amou? Poucos amei, bem sei. Quando me lembro de alguém, só dá você. E a parte do beijo que eu acho mais legal. Quantos você já beijou? Poucos beijei. Eu só beijei quem amei, né? Então, é bem sincero e singelo, assim. Dessa visão mais pura que eu tenho do amor, sabe? Porque eu acho que está justamente em falta no mercado. Está tudo muito superficial, né? Ninguém ama ninguém, ou diz que ama num instante, já não ama mais, já ama outro. Eu sou daquela que, para dizer que ama, tem que suar. Podemos escutar? Podemos, claro. Vamos preparar aqui. Mas tem canção jeans, que é um blues. O que mais temos? Tem muitas canções ainda para lançar, com uma pegada mais... Sem perder a essência Paula Fernandes, mas com cara de atual, né? Quantas você já amou, poucos amei, bem sei. Quando me lembro de alguém, só dá você. Quantas você já beijou, eu só beijei quem amei. Mas se juntar quem amei, não dá você. O que é que você tem, hein, que os outros não têm? De onde você vem, hein, vem. Sabe, um beijo bom seu, um abraço bom seu, e olha o que aconteceu, deu certinho com o meu. Sabe, um beijo bom seu, um abraço bom seu, e olha o que aconteceu, deu certinho com o meu. Quantas você já amou, poucos amei, bem sei. Quando me lembro de alguém, só dá você. O que é que você tem, hein, que os outros não têm? De onde você vem, hein, vem. Sabe, um beijo bom seu, um abraço bom seu, e olha o que aconteceu, deu certinho com o meu. Sabe, um beijo bom seu, um abraço bom seu, e olha o que aconteceu, deu certinho com o meu. É isso aí. Outra coisa que eu acho incrível no teu trabalho, assim... Por favor. Fala-se muito numa tendência que se comenta assim, da sofrência, né?
principalmente nessa nova leva de cantores sertanejos. E você mesmo, quando você fala sobre traição, sobre paixões que não dão certo e tal, você tem um outro tipo de linguajar, você tem um outro tipo de abordagem que foge do lugar comum. Eu não estou fazendo uma crítica Claro, a é isso quem que eu ia faz, falar, porque eu acho que cada um mas tem eu seu acho, jeito de mas, fazer. mas no teu caso, como é que é esse background? É coisa que você lê, coisa que você escuta, compositores nos quais você se retrata, que você acha que tem uma linguagem mais... Olha, é até meio complexo que eu vou falar, mas vou tentar resumir. Eu cresci onde a natureza é que dominava e dava as regras. Eu acho que não existe nada mais prazeroso do que você cantar a sua verdade. Eu tirei a verdade de onde eu vivi, porque a verdade está na terra, a verdade está no ar, a verdade está na... Aquilo é verdade, você não tem como discutir, é indiscutível. Eu sou parte daquilo ali, então é indiscutível o que eu sinto. É uma verdade, a minha verdade é a sua verdade, mas a minha verdade eu acho que é o melhor que eu posso oferecer para as pessoas. Então é isso que eu acho que traz essa cara diferente, que não é uma coisa consciente, agora eu tenho que fazer um trabalho diferente de fulano de tal. Não, eu simplesmente estou fazendo o meu, né? E respeitando essa minha maneira, essa linguagem, a simplicidade. E eu acho que tem uma coisa que é muito importante que está em falta, elegância. Então eu sinto que as pessoas estão perdendo a elegância para lidar com o outro, uma forma de se expressar. Então, a minha música, eu quero que seja o mais elegante possível, sabe? Porque é um direito seu, é um dever seu e um direito do outro, entendeu? E música é vida, é leveza, é natureza também. Então, se é verdade, tá certo. E por que não ser com elegância, né? Mas isso tem muito a ver com os compositores que você escuta também, né? Tem, e tem a ver com a minha criação, tem a ver com a minha forma de encarar o mundo, tem a ver com a minha sensibilidade, tem a ver... eu acho que é muito sentimento. E inspiração é uma coisa que a gente não explica, sabe? Quando eu estou compondo, geralmente, as músicas que deram mais certo, as que mais tocaram as pessoas, foram as que mais me tocaram. Se ela não me toca, ela não sai do papel. Entendeu? Então... se me emocionou, vai emocionar alguém. Não importa se é 2, 3, 4 pessoas, ou se vai ser 1 milhão. Se me emocionou muito, eu já sei que vai passar do 1 milhão. O Bodigal, estamos chegando perto. Somos com 750 mil espectadores agora. Então, estou quase chegando a 1 milhão. Estamos quase chegando a 1 milhão, Mas é bem isso mesmo. E Papai do Céu tá aí, sabe? Ele olha muito por mim, ele é muito generoso comigo e eu tô sempre pedindo coisas boas. Ele tem mandado umas coisas interessantes. Você começou muito cedo e por um bom tempo você foi arrimo de família, né? Eu normalmente converso com pessoas que começaram a carreira cedo também. E para essas pessoas é uma responsabilidade muito dura, uma vida muito dura. Como é que foi para você, assim? Foi dura. Eu acabei pulando etapas importantes, porque aos 8 anos eu passei pela primeira infância e eu estava entrando ali naquele início da adolescência, mas era criança ainda, e eu troquei as bonecas pelo meu violão. Então eu ficava lá sentada em cima da mesa de sinuca da mercearia da minha mãe, ensaiando e com uma mentalidade muito adulta já, sabe? Então, a partir do momento que eu fiz o primeiro show, eu já encarei aquilo como meu trabalho. Eu não sei por quê. Até uma frase que eu falo que eu nunca escolhi música, foi a música que me escolheu, porque realmente foi. Eu não tinha discernimento ainda, não tinha uma cabeça para, tipo, isso vai ser, eu vou fazer isso da minha vida. Eu só tinha certeza de que eu tinha que fazer bem feito. Então, se era um show na escola ou no churrasco da família, aquele preparo era uma coisa tão responsável que eu olhando aquela menina, Paula, que eu fui, era muito pesado. Então, a minha maneira de encarar foi essa, porque eu nunca fui obrigada a nada. A minha mãe e meu pai me apoiaram, investiram naquilo. Tinha uma criança prodígio dentro de casa, porque o que eu faço hoje para um adulto é comum. Mas eu já fazia isso aos 8 anos de idade, então é isso que eu acho que foi o que ligou a chave, né? Minha mãe me ouviu a primeira vez e ficou assim, sem entender, porque ela não sabia de música, mas ela sabia que estava afinado, aquilo tocou ela. E eles deram o que tinham.
investiram o que tinham. Se tinha uma chacrinha, venderam a chacrinha para investir num disco, porque todo mundo dizia que tinha que ser assim, assim, assim. Sim. Até mudar de Sete Lagoas, que é a minha cidade natal, para São Paulo, no escuro, um cachorro, um papagaio, periquito, com um pouco de dinheiro que a gente tinha, sem saber o que ia encontrar. Então, isso me trouxe uma carga muito pesada, assim, como pessoa, que sabia que tinha aquela responsabilidade tão jovem. Tanto é que eu me senti na parede aos 11 anos, foi com 10, 11 anos, quando a minha mãe sentou as caixas dentro de casa, assim, na sala, as caixas de mudança, né, cheia de coisa e tal, para mudar. É isso mesmo que você quer? Eu não podia saber se era aquilo mesmo que eu queria. Eu sabia que eu tinha que fazer aquilo, né? O que vinha na minha cabeça era, se eu não desse passo, eu não tenho preconceito com quem ficou lá. Sim. Mas se eu não desse passo, daqui 10 anos eu vou estar aqui brincando na rua ainda. E não é isso que eu quero para a minha vida. Então eu tive que tomar uma decisão importante, mudamos todos, e eu era o maior cachê, o maior salário da casa, também pesa, mas, por outro lado, deu um alicerce incrível para essa pessoa que eu sou hoje, né? Controlada financeiramente, uma pessoa que pensa para fazer as coisas. Eu não sou uma inconsequente, né? Isso me ensinou muito, me amadureceu muito. Foi muito, muito melhor do que pior. Agora, uma coisa que eu notei, eu estava escutando o teu disco em inglês, assim, o teu estilo de cantar mudou muito. Você acha? Acho. No disco em inglês, por exemplo, você tem umas coisas até que lembram a reflexão da Dolores O'Riordan, do Cranberries. É mesmo? É. Por causa que eles iodem ou não? Sim. E hoje você canta um pouco mais impostado. Lá. Né? Agora. Bem mais impostado. E usa o vibrato, assim. Né? Como é que você foi desenvolvendo isso? Sentimento. Eu nunca fiz aula de canto. Eu fiz preparação vocal quando eu passei meu primeiro aperto, em 2008. Eu fechei o contrato com a gravadora e estava gravando Pássaros de Fogo, quando de repente a voz sumiu, inexplicavelmente. E eu era disciplinada, assim como meu pai me ensinou. Tomava mel todo dia, não tomava sorvete, não tomava friagem. Totalmente errado. A gente estava fazendo totalmente errado e isso foi muito conflitante para mim, porque eu tinha que fazer exercícios, eu tinha que aprender a cantar com diafragma, não cantava. O sorvete nada tinha a ver com isso. Então, eu amadureci muito rápido umas coisas, mas ali eu estava diante de um conflito incrível. Poxa, quanta coisa eu perdi nesse período fazendo a coisa errada, achando que estava fazendo certo. Então, foi quando eu fiz essa preparação, que foi muito importante. E aí pode ser que eu tenha adquirido isso, dado início a essa nova Paula com essa nova impostação, que sempre foi grave. Sim, sempre foi grave, mas o meu alcance é legal. Sim. Eu tenho agudos interessantes, mas tenho graves que a gente nasce com eles, você sabe muito bem. Ninguém adquire grave, né? Mas agudo adquire. E desde então eu estou mais disciplinada, né? Mas estou fazendo a coisa certa e tomo sorvete, graças a Deus. Meus dias de folga já não tem mais aquela neura. Vamos recordar uma, então? Vamos. O que você quer ouvir? Tem o The Who, Behind Blue Eyes. Você gostava com o The Who ou com o Limp Bizkit? Com o Limp Bizkit. Ah, é? Então você não canta a última parte, né? Não, tudo bem, não. É que a versão do The Who tem uma estrofe a mais. Eu vou colar, tá? Não tem problema. Eu acho que não era solto, não. Deixa eu ver aqui. Eu acho que não, viu? Eu vou colocar aqui no meio termo e a gente ouve pra ver se... Porque violão desafinado pra mim. É solto? Tem certeza? Olha lá, hein, menina. Dói, né? No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. No one knows what it's like to be hated, to be faded, to
telling only lies, but my dreams, they are as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance, and that's never free. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. Grande canção. Ai, linda, né? Você conhecia pelo Limp Bizkit, então? Hã? Você conhecia com o Limp Bizkit, a versão... Conheci com os dois, mas eu ouvi mais o Limp Bizkit, eu acho que também era o que estava tocando na época. Sim. Mas gosto das duas versões. Essa não tocava em boteco, né? Tocava? Tocava? Gostava de Nothing Else Matters, do Metallica, gostava de Unforgiven, gostava de November Rain, gostava de Patience, do Guns. Ai, tem tanta coisa linda, né? Assim como também gostava de Perhaps Love is Like a Wrist to Place. Então, desde a Plácido Domingo. Gostava. Eu adquiri esse gosto um pouco até mais eclético na infância, porque com 10 anos eu comecei a fazer inglês e eu tenho um tio que tem um gosto muito assim particular, assim muito peculiar assim para música, e ele tem uma discoteca em casa, ainda tem tipo o primeiro disco vinil do Almir Sater, ele tem uma discografia interessante lá, uma discoteca numa. E ele começou a me aplicar essas músicas, então eu ouvia Bee Gees e me emocionava como adulta, assim, sabe? De arrepiar e tal. São coisas que eu não sei, a gente tem uma ligação com a música, e, enfim, né, independente da idade. Eu adorei que você regravou o Desculpe, Mas Eu Vou Chorar. Foi a primeira música que eu cantei pra minha mãe. Ah, é? Eu não tinha... Na roça eu tinha o radinho de pilha lá, que a minha avó tinha. Mas depois que eu mudei desse lugar que eu vivi, que é perto da Serra do Cipó, pra você ter uma ideia, a gente ficava 30 dias sem ver ninguém. De tão distante que esse lugar era da cidade. E aí, depois que eu comecei a estudar, tipo, 6, 7 anos, eu fui pra cidade e a gente não tinha som em casa. Então eu aprendi essa música na rua, né? Você tava tocando tanto, Desculpa, Mas Eu Vou Chorar, que um dia puxei a roupa da minha mãe lá eu lembro que ela tinha um fogão daqueles azuis, que tem asinha, sabe? Aquele de vovó mesmo, que é de 4 bocas. Sei. E ela estava ali cozinhando, e eu fiquei insistindo com ela até que ela me ouvisse, assim. Ela ficou parada me olhando, assim, canta de novo. Canta. E aí, para cantar para os parentes ou para quem me visitava, eu tinha que ir para o quarto, porque eu era muito tímida, e a pessoa na sala, entendeu? E foi assim que a coisa começou. Você estava falando, eu pensei que você ia para o quarto para fazer uma mise-en-scène, fazer uma entrada triunfal e tal. Não, é porque eu era tímida mesmo, sempre fui. Hoje eu aprendi a lidar, né? Tô tímida hoje. Eu acho uma grande letra do Joel Marcos, que é um compositor muito fora da curva, assim. Eu cheguei a gravar uma música dele, foi no meu primeiro CD, eu acho que era Ana Raio nessa época ainda, porque eu usei esse nome artístico durante um tempo, porque diziam que eu era parecida com a Ana Raio com a da novela. Liberato. E como eu sempre gostei do Almir, né, tudo a ver. Eu gravei A Voz do Silêncio, do Joel Marques. Que faria você se soubesse que está para nascer outro filho no mundo. Falava sobre o aborto. E alguém com tamanha frieza acha que a natureza não pode vingar. E ele muda, no meio dessa música, ele muda o rumo da vida daquela criança que tá para nascer. E a criança está falando, poxa, o que eu fiz para você, né? O que eu fiz porque eu não posso ter o direito de viver? E essa música é até legal de rever, resgatar. A Voz do Silêncio, é linda.
Você pensa sobre essa questão do aborto, assim? Olha, eu acho que é uma questão muito relativa, Sim. né? Porque eu me coloco, eu como mulher, fica muito mais fácil de te falar Sim. que se eu fosse abusada, e claro, obviamente, aquela situação me faria querer, né? Mas como é que fala? É tão complexo você dizer isso, porque a gente não sabe a missão daquela criança que também estava para vir, né? Qual o ensinamento que ela traria. Sim. Mas também questiono a questão de saber que aquela vida pode tirar a vida da mãe, sabe? Então, é questionável. Eu não tenho, falar assim, olha, eu sou a favor. Eu digo só que cada caso é um caso, assim como as outras situações, né? A gente está vivo e cada situação é uma situação diferente da outra, né? Então... Você tem um grande disco ao vivo, que é o Amanhecer ao Vivo. É. Né? E a gente estava conversando sobre a introdução, ainda que de maneira discreta, de ritmos eletrônicos. Uhum. Quando é que você começou a falar assim? Eu acho que, de repente, eu posso dar uma turbinadazinha mais aqui. Uma navegada ali, né? Eu acho que foi no próprio Amanhecer. O Márcio Monteiro, que é meu produtor, a gente conversa muito e ele gosta muito de ouvir música, principalmente música de fora, e ele trouxe isso, sabe, para a minha canção. Porque, embora seja eletrônico, ele não suja, né? Ele não tira a essência do que eu estou fazendo. Então, por exemplo, Depende da Gente. Depende da Gente, nasceu no violão, no piano, não toco piano, mas nasceu no piano, sim, ficou aquela coisa. E ele, de repente, optou por fazer um looping. E eu gravei com looping e alguns efeitos ali percussivos e, enfim, era o que a música pedia. Então, acabou que as circunstâncias, a vida foi trazendo isso, o nosso diálogo, e ele acabou vestindo mais as minhas canções com com essa pitadinha aí do eletrônico, que eu acho que deu uma mudada legal. É difícil, não? Hã? É difícil entrar essa coisa do eletrônico? Eu acho que não é difícil nem fácil, eu não posso analisar assim. Sei. Eu acho que se ficou melhor, se agradou os ouvidos, soou bem, já é. Porque a música, quando a música é boa, porque isso também é muito... né, gosto não se discute, mas quando a música é boa, para mim, se ela no piano, no violão, ela vai ficar legal, mas Imagine não nasceria no violão, concorda? Sim. A música tem um apelo. Então, ele segue o apelo, ele vai da sensibilidade do produtor. E eu com os meus pitacos também, porque eu ponho uns 10 dedos, né? E o que eu acho interessante é que, por exemplo, alguns produtores, principalmente internacionais com quem eu converso, eles falam que se os anos 60 e 70 foram o período das melodias, né, da música se guiar pelas melodias, uhum, as décadas seguintes se guiaram pelas batidas. Agora, quando você faz uma opção pela batida eletrônica, a batida eletrônica ela serve à melodia, não o contrário. Sim. Você faz uma boa melodia e você adiciona uma batida eletrônica. Não é o contrário. Não é assim, mas o que eu não abro mão é da boa melodia. Para mim, pode que seja a capela. Entendeu? Eu acho que a boa melodia, quimicamente, ela fala mais do que a letra também. Tem um dueto com a Sandy também nesse disco. Tem. Fiz a música para ela, há muito tempo atrás. Logo quando ela se separou do Júnior, aí misturado, claro, uma situação amorosa, né, um término que eu estava vivendo, eu fiz essa música imaginando ela interpretando. Aí depois, acabou que ela não gravou e tal, mas gravou comigo, né? Uhum. Que eu acho que foi o mais legal. E eu fiquei super emocionada. Eu lembro que eu fiz 3 takes, 3 gravações, né? A entrada dela e tal, eu chorei as 3, não teve jeito, não teve o que salvar. E a gente tem que fazer uns cortes aqui. Você sempre faz música quando você se separa, não? Não, quando eu tô namorando também, quando eu tô solteira também. Mas quando separa, eu acho que tem não sei, liga um negocinho, a gente ouve mais música. Música é um negócio que me inspira muito, sabe? E aí, quando o cara foi como é que chama? FDP. Também inspira. Quando ele não foi, inspira. Aliás, você fez uma homenagem a um FDP, né? A palavra errada é isso. Palavra errada... Palavra errada foi numa outra situação, entendeu? Outra situação?
com a mesma figura, mas foi outra situação que eu ouvi uma palavra que me doeu muito e eu descobri, quer dizer, a minha mãe sempre fala, né, que palavra é um negócio que você solta, fica ali, nunca mais volta pra boca. É horrível, é. E aí foi quando eu escrevi palavra errada, diante dessa briga, ele pegou pesado, palavra errada é um negócio que muda o rumo da vida, né? É um termo que você usa... Queima-roupa. Né? Mas é. É uma palavra só. Eu acho uma grande canção. Obrigada. Olha, eu posso te falar, assim, você está me dando um presente hoje, porque eu vivo numa era em que, às vezes, muitas vezes, a letra não é tão valorizada assim. E quando eu fiz palavra errada, eu esperava que alguém como você, que tem seu conhecimento, é uma pessoa que sabe avaliar, que eu confio a avaliação como bom, que fosse uma música legal, para mim já seria sensacional, porque ela foi feita com esse intuito, sabe, de tocar pessoas como você. Eu fico feliz demais. Uma salva de palmas! Obrigado. Vamos escutar, então. Feliz. Vamos. Palavra errada. Ai, ai. Bom. Só chega pra mim, por favor, mais um tiquinho. Como diz no interior. Isso. Palavras que destroem nossos sentimentos. Palavras duras ditas no pior momento. Palavras impensadas sujam nossa boca. Palavras doem mais que tiro a queima-roupa. Palavras que nem sempre dizem a verdade. Palavras soltas vagam pela eternidade. Palavras lindas curam mágoas e feridas. Palavras foram feitas pra contar a vida. Se nenhum de nós puder ceder, uma palavra errada bota tudo a perder. Melhor então é se calar, porque palavra errada sempre vem pra machucar. E me calei pra te mostrar que a dor do meu silêncio foi menor que o meu falar. Estou aqui com você, com 1000 palavras de amor então pra te dizer que me calei pra te mostrar que a dor do meu silêncio foi menor que o meu falar. Estou aqui com você, com 1000 palavras de amor então pra te dizer eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Bela canção. Obrigada. Obrigada. Me diz um pouco desse teu projeto do disco de duetos. Você canta bossa nova com Michael Bolton. Pois é, essas coisas acontecem, né? Eu nunca tinha planejado um projeto assim. Ele foi nascendo à medida que os duetos foram acontecendo, os convites foram acontecendo. E cantar era uma bossa, meio samba, um misto, né? Eles têm um jeito diferente de fazer, né? Música brasileira. Over the Rainbow é muito legal. Foi um dos primeiros convites que eu recebi. E depois disso foi acontecendo. A Taylor, o Alejandro Sanz, o Juanes,
Eu acho que o mais recente é Xanaia, o próprio Dominguinhos, que foi um dos primeiros, Roberto Carlos. Então, acabou que a coisa foi acontecendo naturalmente e alguns... Eu não sei se você ouviu o disco, você ouviu o disco? Eu gosto muito do dueto com o Tim McGraw, que inclusive a Taylor fez uma versão... Ela que cantou a versão em inglês. E foi uma dureza cantar aquilo agudo daquele jeito, porque eu sou contralto e ela fazendo tudo aquilo com uma facilidade. E eu tive que construir uma versão que não necessariamente estava dizendo que estava falando em inglês, né? Que é uma versão ao pé da letra, mesmo porque a música é dramática. Mas fale a verdade, encaixa em todo lugar, né? Então, e foi um desafio para mim, né? Cantar nessa região. Acho que o momento desafiador é você cantar Aquarela do Brasil com Frank Sinatra. Eu acho que foi o mais difícil. Porque foi um convite da família dele, para o centenário. E essas coisas, a intenção, para mim, já é tão incrível, assim, imaginar que estou marcando a vida dessas pessoas, as pessoas me ouvem, ouvir uma música que você quer, para mim já é um prêmio, assim. E aí eu participei de Brasil, foi super complicado também, porque tudo era gravado em 2 canais, um canal, era tudo diferente na época, e muito ruído, muito vazamento, enfim... Mas eu achei que ficou legal, ficou parecendo realmente que a gente se encontrou, assim, nesses concertos. Qual é a maior dificuldade de você gravar com uma pessoa que já morreu, assim? Eu gravei aí em cima de um solo, então eles tiveram que tirar nas frequências mais agudas, principalmente, que era o que estava aparecendo. Tinha, acho que não sei se eram os metais, e eu cantei parte aí, e a outra parte, eu acho que tinha a própria voz dele. Como é que tira a voz do homem para não parecer que tá... Mas aí vai do técnico, né? Fenomenal, fazer uma manobra espetacular ali para parecer que realmente eu gravei naquela época e junto com ele. Você já tem Beijo Bom, você tem Jeans, que é um blues. Você pode explicar um pouco mais sobre esse disco novo? Você está gravando, já gravou? Então, hoje em dia, assim, eu sinto falta do disco, né? Porque hoje em dia ninguém grava disco, a gente vai o conceito de disco lançando não existe, singles e até que isso se torna um álbum, mas já está aí nas plataformas, né? Já está para as pessoas conferirem, ouvirem o tempo inteiro. Como é que eu vou dizer? Eu acho que Jeans é leve, sabe? Eu não perdi a essência da Paula Fernandes, que tem essa pegada rural, mas... É uma Paula mais moderna, entendeu? Mas a tua ideia vai ser essa, você vai lançando canções aos poucos, não vai lançar um disco fechado, por exemplo? Eu acho que deve acontecer, de repente, gravar um acústico, ou então, de repente, juntar todas essas canções num álbum, lançar um álbum, assim. Mas aí o povo já vai saber de qual é salteado, né? Eu acho que é uma proposta interessante também, assim. Esse mundo digital veio renovando e a gente ainda está se adaptando com ele, né? Porque eu, particularmente, sou fã de pegar, olhar, sabe? Folhear ver quem tocou, quem produziu. Álbum, né? E olhar e conferir aquilo de perto. Para mim, aquilo ali vira quase que uma relíquia, né? Você ter aquela... Poxa, agora, eu comprei isso, então. Né? Agora você estreou como atriz, é isso? Você trabalhou, Deus Salve o Rei, é isso? Né? O que você faz lá? Então, passei por lá... Foi uma história interessante também. Logo que eu vi as primeiras chamadas da novela, eu não tinha ido ao ar ainda. Eu sabia que eu ia participar dela. Não me pergunte por quê, porque são coisas que só, né, a gente me explica entre o céu e a terra. Né? Aí o Fabrício Lambert, que é o diretor lá, me fez o convite, a gente conversou e tal. Primeiro seria uma freira, mas acabou que eles mudaram. Uma freira. Pensa, fechadinha até aqui. Mas ia ser uma freira desafinada, uma cantora desafinada. E aí eles resolveram mudar o rumo da novela, porque isso é uma obra aberta, né? Pode acontecer a qualquer momento. Eu encarei isso com naturalidade. E aí pintou o convite de novo para fazer a Princesa Beatriz, que seria uma princesa grávida, medrosa, né? Tímida, muito reprimida pela mãe, assim, que a mãe criou sozinha. E ela seria obrigada a casar com o rei Afonso, que é na trama o grande amor da Amália, né? Então,
a história gira em torno disso e eu, né, imagina, já entrei contracenando com a Bruna, com a Marina, com o Rômulo e aquele elenco maravilhoso, né? Então... Você disputa ele com a Bruna e com a Aí Marina? eu não posso falar, né? Aí é surpresa. Bom, se eu fosse o rei, não teria a menor dúvida Deus quem salve ficaria. Hã? Se eu fosse o rei, não teria a menor dúvida. Mas eu paro, é difícil ali, viu? É? Nossa Senhora, olha, se é bonita, se as duas são bonitas na televisão, de perto melhor ainda. Ah, mas elas não Beijo têm pra Bruna e pra Marina. Você tem como uma amiga minha diria, você tem um Paranauê aí que elas não têm. Parangolé, não, obrigada, fico feliz com o elogio. Mas eu fiquei muito feliz com o convite, assim, porque tá ali diante de, sabe, de artistas tão consagrados já, são jovens, mas E é uma nova experiência também, né? Nessa minha construção, como artista, é muito importante. É muito importante. Deixa eu só fazer uma pergunta um pouco mais delicada, assim. Você já falou publicamente que você lidou já você teve problemas com depressão. Uhum. E nas últimas 2 semanas, 2 personalidades se suicidaram por causa de depressão. Algumas delas a gente nem sabia que tinha, que era o caso do Anthony Bourdain, que é um chefe, um escritor e um jornalista fabuloso, assim. Como é que você lida com isso? Isso é algo que te acompanha? Isso é algo com o qual você lida no dia a dia? Como é que você domina essa... Quando aconteceu, eu tinha 18 anos. E realmente não foi fácil, porque hoje depressão é uma palavra mais comum, né? De ser dita. Na época, o pessoal encarava a depressão como ou ficou doida, pirou da cabeça, é loucura. Frescura. Ou frescura. Manha. Eu ouvi muita coisa. Mas eu acho que foi um grande aprendizado para mim, sabe? Porque até então parecia que eu estava vivendo uma redoma de vidro, assim. Aquele momento foi um divisor de águas, em que eu vi que eu não tinha capacidade de fazer nada. Tipo, de tremer o dia inteiro, ter medo de atravessar a rua. Eu tive pânico. E são experiências que são muito dolorosas, mas também muito enriquecedoras. Depois que eu comecei a me tratar com tarja preta, com acompanhamento de um psicólogo, psiquiatra, que eu achava que era a treva, mas... Gente, eu acho que esses profissionais existem para tratar esses casos mesmo. E assim como o meu foi possível, e eu lido com isso na família, que tem algumas pessoas que têm, mas eu encaro de maneira diferente, né? Eu sempre tenho uma palavra e me sinto até orgulhosa de poder chegar e falar assim, olha, eu consegui. Vai por esse caminho aqui, sabe? É legal poder mostrar o atalho. O atalho é médico, sabe? É acompanhamento médico e amor da família. Porque a família não pode encarar aquilo como é frescura, né? Ou então, ficou doida. E a minha família foi muito importante nesse processo, assim, que foi tão doloroso. Eles cresceram junto comigo. E aí, eu fiquei uns 3 anos, tomei remédio uns 3 anos, e fiz acompanhamento com o psiquiatra e depois só mantive a análise, né? A terapia, que isso é uma coisa que eu acho que todo mundo devia fazer. Você faz ainda? Para o autoconhecimento, sim, sempre que eu tenho tempo. Se não tenho, faço por Skype. Eu estava sabendo disso, eu perguntar isso. Eu acho que é muito importante, assim. Mas foi essencial para eu ser a pessoa que eu sou hoje, assim. Muito mais forte, mais preparada para lidar e saber o que quer. Eu acho que isso aí foi a chave da questão. O que eu quero para a minha vida. Começou lá atrás, com a depressão, né? Eu sei o que eu quero. Entendeu? Bom, a gente está chegando ao final do nosso programa. Eu queria agradecer imensamente Paula Fernandes. É um sonho trazer você aqui. Eu acho Meu Deus, obrigada. obrigada. É verdade, a gente sempre gostou. É o sonho do Eduardo Tedesco, que está aqui também, que me apurrinha todo dia pedindo para você aparecer aqui. Desde que a gente se conheceu, em 2010, acho. 2010, 2011. Não me lembro a data. A cabeça tá... você tinha 15 anos, você era muito nova. Então. Gente, olha que coisa mais linda. Né? Eu fiz 26 anos de carreira. 26 anos de carreira? É muito tempo, né? Você começou com quanto? Com 1? Com 8. Mas estou me cuidando, que eu acho que isso é a maior herança que eu vou herdar da minha mãe, que é o cuidado com a saúde. Maravilha. E o restante a gente traduz em música.
Eu pedi para eles aparecerem aqui, mas eu acho que eles não vão aparecer. Que é Por favor, Yuri venham. Ferreira, Fon Jimenez, Leandro Alves, Juliana Araújo e Flávia Sá. Vocês vão vir aqui, não vem? Quer que você... Eles estão ao vivo, não pode sair. Então, agradecer a todos eles. A gente queria agradecer também a Lisa Calil, que também não esteve aqui, mas aparece em todos os programas. Silvio Navarro, responsável pela volta do Veja Música. E principalmente a Milibe Arruda, que é nosso talismã e está um pouquinho doente, mas vai voltar. Milibe, fica bem. Paula, muito obrigado. Eu que tenho que te agradecer. Que isso, Tá, a gente foi te uma honra adora. para mim. Sempre que quiser, a gente renova o papo, vem cá trocar uma bom, ideia. como é que tá a tua agenda semana que vem? Pãozinho de queijo, um cafezinho. Putz, podia ser, né? É que a gente está desmontando o estúdio. Não, mas da próxima vez eu trago. Combinado? Tá, Eu trago lá combinado. de Belo Horizonte. Minha mãe faz um pãozinho de queijo da melhor qualidade. Ótimo, então todos estão convidados para no próximo programa virem desfrutar o pão de queijo da mãe da Paula. Haja pão de queijo. Haja pão de queijo. Obrigado e até o próximo Veja Música.